Bom poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Quero que você abra sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. Peço por gentileza que você fique com a Bíblia aí aberta, acompanhando. Amém? Conseguiu achar? Então vamos lá. 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando converteres, confirma teus irmãos. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes... Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Feche seu olho um pouquinho e curva sua cabeça. Senhor, que teu Espírito fale em nós, por nós, através de nós, nos desarme, abra nossos ouvidos para a tua verdade e fale conosco, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem ama Jesus aqui, levanta a mão. Ok, depois eu vou fazer a mesma pergunta depois, lá no fim. Com o tempo de caminhada cristã, a gente começa a amadurecer ou ter mais conhecimento das coisas. E achamos que a experiência tem que vir com o tempo e com experiências ruins. A experiência vem mais com dores e sofrimentos do que com coisas boas. E nós achamos que já detemos as respostas e conhecemos a nós mesmos até mais do que Deus. Tem um caso aqui específico de Pedro. Pedro, se você conhece a história dele, é um dos apóstolos e o sanguíneo que sempre estava disposto, era o primeiro a chegar, o primeiro a falar, o primeiro a se dispor. Mas na verdade Pedro tinha um problema de amor próprio. Pedro precisava ser de aceitação e de autoaceitação. E por isso sempre fazendo e sempre demonstrando que podia, porque ele queria mostrar para Jesus que ele merecia a atenção de Jesus. E aqui esse texto é tão claro que remete-nos a nós mesmos, na nossa empáfia, muitas vezes, de que, Deus fala conosco. Deus fala, a gente não quer nem saber. Senhor, fala conosco. Deus fala, a gente não quer nem saber. Quer ver? Vá lá no verso 31, a gente vai começar a história. Senhor Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Deus e Jesus tiveram uma conversa. Satanás pediu, falou: eu vou moer Pedro. Na versão NVI diz, pediu para peneirar você como um trigo. Na versão King James diz, e eu já liberei. E aí Jesus fala, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E quando você se converter, confirma aos teus irmãos. Jesus estava garantindo uma coisa aqui. Aqui fala algo muito poderoso sobre a graça de Deus. O diabo pediu, falou que vai te moer, mas eu intervi, falei com Deus. Jesus, o melhor intercessor, o que intercede entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Eu intercedi por você, para que
quando você se converter, confirma teus irmãos. Muitas vezes nós passamos alguns momentos de vales, parece que intermináveis. Não é porque Deus quer te dar algo maior do que aquela bênção que você pede. Na verdade, Deus está querendo que a gente se converta. Que a gente entenda que não é bem do jeito que a gente está pensando. Às vezes vivemos uma religiosidade institucionalizada, nós transferimos a espiritualidade para um culto clero domingo, é o domingo que é o dia da espiritualidade, de segunda a sábado é o dia que eu faço o que eu bem entendo. E transferimos para esse dia. Deus só fala aqui através da gente. E Deus fala muito mais com você no quarto, em secreto, como Ele mesmo ensinou em Mateus 6. E aí ele fala assim, Jesus falou e Pedro respondeu. Presta atenção, está aí no seu texto. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Para nós, a gente não é assim. Jesus acabou de falar para ele, você vai passar por uma moenda. Entrou por aqui, saiu por aqui. Pedro falou, não, eu vou até a morte. Ele confiava tanto nele mesmo, e Pedro estava sendo sincero aqui, ele não estava sendo mentiroso. Mas não basta ser sincero para agradar a Deus. Nós temos, como diz o pastor Franz, sermos nascidos de novo, porque a nossa sinceridade pode estar totalmente equivocada. Você pode estar sinceramente errado diante de Deus. Não, mas eu vou até a morte, pode deixar que eu vou até a morte. Mas ele disse, Pedro, o galo não vai cantar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você vai dizer que não me conhece. E Pedro, em Mateus, no capítulo 26, Pedro ainda dá uma outra resposta. Não, Senhor, de jeito nenhum te negarei. Ô cabra difícil. O próprio Deus falando ao coração de Pedro, você vai me negar. Pedro, não vou. Quantas vezes a gente não se acha melhor do que Deus? Ou Deus está enganado. Não é bem isso que Deus quer falar, porque eu estou esperando outra coisa. Deus não vai falar o que você está esperando, Ele vai falar o que você está precisando. E às vezes o que você quer não é o que você precisa, porque o nosso coração é enganoso. Às vezes o que você está pedindo para Deus não é para você pedir. Aí ele vem com outra resposta, mas como você está engessado naquilo que você está pedindo, ele fala, você não ouve. Está na hora de entendermos que devemos deixar Deus ser soberano sobre as nossas vontades. Porque quando Ele reina sobre a nossa vontade, ela se torna boa, perfeita e agradável. Vou rapidamente falar, você sabe que a história de Pedro acontece quando Pedro é traído, Jesus é traído por Judas, com um beijo, ele é pego, começa os açoites, e tem um momento que Pedro se esconde, fica com medo, e chega alguém para Pedro, mas escuta, você não é aquele que caminhava com o Nazareno? Não sou não. Aí passa mais um tempinho, ei, você aí, você não é aquele que andava com aquele que vai ser crucificado, com Jesus Nazareno? Você é um deles. Sou não. Você está enganado, sou nada. Aí tem um filme, filme Jesus, que passa essa cena, eu acho que deve ser, eu acredito que deve ter sido assim mesmo. Na hora que ele é interrogado pela 3ª vez, você não é aquele que andava com o Nazareno? O galo canta, ele nega, antes o galo canta, e ele olha, e Jesus atravessa os olhares com ele, e faz assim com a cabeça. Irmãos, há uma diferença entre conversão e adestramento. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que mudam de religião e se adestram moralmente. Elas entram dentro de uma roupa achando que aquela maneira de agir, aquela moralidade é a conversão. Vou dar uma historinha para vocês. Rápida. Um rei ia passar a sucessão do trono e ele tinha 2 filhos, gêmeos. Porque se fosse um mais velho, mais novo, o mais velho assumiria o trono. Ele disse a seguinte coisa: bom, filhos, eu não sei para quem passar o trono. Qual de vocês 2 me passar
me trouxer algo inusitado que eu nunca vi, eu vou dar o trono, vai suceder o trono. Então os dois filhos saíram correndo para tentar achar alguma coisa no reino que fosse diferente, que o pai nunca tinha visto. Um dos filhos entrou numa taverna, aqueles bares antigos. Entrou, e ele estava lá encafifado e pediu, por favor, me dá um vinho, uma taça de vinho. Ele, pois não, garçom, leva um vinho para o príncipe. E, por uma grande surpresa, o garçom era um gato. Um gato. Com uma bandeja na mão, andando. Aí o príncipe olhou para aquilo, o gatinho colocou e mostrou. O príncipe pegou, tomou, ficou embasbacado, falou, eu quero esse gato para mim. Faça o preço. Um gato garçom? E comprou, só que a notícia vazou e chegou no ouvido do outro irmão. Aí falou, ih, agora deu ruim. Eu não vou arrumar uma outra coisa à altura para ganhar o reinado. Um gato garçom, onde que já se viu isso? Aí o irmão olhou num lugar ali e deu uma luzinha de ideia, ele foi lá e comprou um negócio. No grande dia de apresentação, as trombetas tocaram, toda a corte reunida, todas as pessoas da alta sociedade da corte estavam reunidas, e chamou os dois filhos, e o rei falou, pois não, para o filho A, o que você tem para me oferecer? Pai, sei que o senhor gosta de bom vinho, e eu trouxe um bom vinho para o senhor. Aí o pai falou, vinho? Mas é isso que você me arrumou, vinho? Calma, pai. Por favor, garçom, traga o vinho. Aí veio o gatinho, trazendo. O povo falou, oh, fala assim, faz, oh, faz. Todo mundo assim. Aí o rei olhou aquilo, maravilhado, o gatinho chegou. Aí o rei pegou a taça, ficou embasbacado com aquilo, olhou para o outro filho com uma cara de pena, falou, filho, o que você arrumou? Porque isso aqui eu nunca vi na minha vida. Aí pois não, pegou uma caixa de papelão. Está aqui, uma caixa de papelão. O que você tem aí? Ele soltou 4 ratos. A hora que o gato olhou, foi... Começou, arranhou, retirou e fez um escarcéu naquele lugar. Moral da história. Aquele gato não era um garçom. Ele era um gato adestrado. Quando os ratos apareceram diante dele, ele voltou a ser o que era. Tem muita gente que é adestrado na fé, que a primeira tentação que passa, ele cai. Então, adestrar é entrar num conjunto de regras morais. Ser nascido de novo é ser guiado pelo Espírito e saber que as tentações virão, mas eu não vou cair, porque não sou adestrado, eu sou convertido. Nós temos que ser convertidos, nascidos de novo, não mudarmos apenas de religião. E acontece que, vamos adiantar a história. Jesus ressuscita e diz uma palavra importante. Quando Maria vai lá, fala, Maria, avisa aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Jesus fez questão de ir a Pedro, porque Pedro, nesse momento, já não se sentia mais discípulo dele. Jesus não é o Deus só das multidões. Ele é o Deus do particular, do individual. Ele olha para cada um de nós, na nossa identidade. Ele não esquece da gente. Ele está olhando para você. Às vezes ninguém olha, ninguém percebe a tua dor, ninguém percebe o seu arrependimento, tudo aquilo. Te olham com olhos diferentes. Mas Deus sempre vai olhar para você com olhos de amor. Quando Jesus ressuscitou, ele quis dizer, Maria, avisa os discípulos e ao Richard lá na frente, que eu morri por ele, ressuscitei por ele, e eu amo. Ele ressuscitou por você, por cada um de nós, exclusiva e especificamente. Deus não joga dados com o universo, como diz Einstein. Ele está olhando individualmente para cada um de nós. É assim como Pedro, Jesus já lembrou de Pedro, tinha tanta coisa para fazer, ele acabou de ressuscitar, ia mudar a história do universo, mas ele tinha que lembrar que Pedro tinha uma função importante na história, na própria história do cristianismo. E, pulando um pouco, o pessoal está lá pescando, tem uma voz que fala, ô,
Joga a rede para o outro lado. Hã? Vocês aí, joga a rede para o outro lado, porque... Aí conversa vai, vamos jogar. A hora que eles jogaram, veio peixe que quase que afundou o barco, e aí na hora deu um insight. É o mestre, é Jesus. Eles reconheceram Jesus e Pedro foi todo estabanado, correndo lá para ver Jesus. Interessante que tem um detalhe, né, que as pessoas esquecem, que Jesus é tão amoroso, tão cuidadoso, que preparou um churrasquinho de peixe para os discípulos dele. A gente, às vezes, quando vai visita em casa, esconde a melhor comida que tem para os outros não verem. Tem suco, fala que só tem água. Bate lá, faz. Tem uns crentes que tem aquela, como é que chama, superstição? Já põe a vassoura atrás da porta para o cara ir embora rápido. Não chama o irmão para comer, não chama ninguém. As pessoas só se encontram aqui, quase não se encontram fora. Jesus fez questão de servir, porque é isso que ele chamou. Ele servia e quer que nós servamos do mesmo jeito. Eu acredito que naquele momento rolou uma conversa. Aqui eu vou encerrar e gostaria que você prestasse atenção. Pedro, o tema dessa mensagem é quando Deus nos livra de nós mesmos. Repita comigo, quando Deus nos livra de nós mesmos. Pedro precisava ser liberto dele mesmo, porque ele se achava demais. E não que ele parecia ser soberbo, mas ele achava que ele tinha mais razão que Jesus. E a conversa ali, comendo os discípulos, Jesus, Pedro, posso fazer uma pergunta? Claro, mestre. Tu me amas? Eu me coloco no lugar, eu acho que minha perna ia tremer na hora. Sim, Senhor. Te amo. Beleza. Come uma pedacinha de peixe aqui. A narrativa ela é sucessiva. Mas eu acredito que entre essas 3 perguntas, houveram mais um pouquinho, e Jesus falou, Pedro, pois não, Senhor, pode fazer mais uma pergunta? Claro, Senhor. Tu me amas? Aí dentro... Te amo, Senhor. Te amo. Valeu, Pedrão. Mais um pedacinho de peixe, um pãozinho. Pedro, acho que dentro... ia perguntar outra coisa. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, Senhor. Tu me amas? Eu acho que naquela hora ele lembrou o 3º cantar do galo. Passou um filme na cabeça dele. Ele respirou fundo e falou, tu sabes todas as coisas. Aleluia. Olha aí. O Pedrão velho já estava morto. Porque ele estava reconhecendo, eu não sei de nada. Tu sabes todas as coisas. E sabes que eu te amo. Queridos, o que eu quero que a gente entenda, que Jesus não perguntou para Pedro, porque Jesus tinha dúvida. Jesus não tinha dúvida. O amor de Jesus é tão profundo, a sua graça é tão poderosa, que ele queria que o próprio Pedro tivesse certeza do amor dele por ele. Então, quando ele perguntou para Pedro, não foi para ele, Jesus, ter certeza, mas para o Pedro ter certeza. E quando Pedro consegue romper as 3 perguntas, e tu sabes todas as coisas, ele rompeu com o antigo Pedro, e aqui que se confirma, a partir daquele momento, quando Jesus fala, vai e converte confirma os seus irmãos. Pedro estava tão para baixo, se sentindo um lixo, e Jesus com seu amor interrogando, levando ele para a parede, mas a gente acha que Jesus tinha dúvida. Jesus, ele é soberano, ele já sabia de tudo no coração de Pedro. Ele sabia quando ele ressuscitou que Pedro já estava outra pessoa. As dores de um arrependimento é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. Porque quem sente dor de arrependimento muda para nunca mais ser o mesmo. O que eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes nós precisamos deixar de ser nós mesmos. Como o pastor Franz diz, que encerra essa mensagem. Eu fui crucificado com Cristo. Eu morri para que Cristo viva em mim. Nós precisamos ser sinceros acerca de nós mesmos. A palavra sincero é ser cera. Antigamente os fenícios carregavam
óleo e coisas preciosas em vasos. E carregava, às vezes esses vasos quebravam e dava muito trabalho, porque aquela época era muito difícil. Aí os fenícios criaram a cera ou cerâmica, porque quando o vaso rachava, colocava a cerâmica por fora e não rachava mais. Só que por dentro o vaso estava rachado. Aparentemente o vaso estava bom. Então a palavra sincero é sem cera, é sem cobertura. Se o vaso rachou, deixa Deus quebrar para fazer outro. Não finja, não minta para você mesmo. A pior mentira é quando você mente para você mesmo acerca das verdades que você acredita ou das verdades que você busca. Faça como Jesus, faça como Pedro. Reconheça que você não sabe nada e você precisa rever seus conceitos. Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Queria fazer uma pergunta. Você ama Jesus? Presta atenção, calma aí. Quem ama Jesus, levanta a mão. Então está tudo certo aqui. Está tudo certinho. Eu falei com as paredes. Se você não for sincero com você mesmo, não precisa expressar para ninguém, mas vá para casa pensando isso. Qual é a minha verdade? Porque passar uma verdade para os outros é uma coisa. Eu posso passar a verdade, o que eu quero para vocês aqui? A beleza de palavras, minha beleza estética, que eu não tenho, então não preciso passar, né? Que coisa boa. Passar para vocês alguma coisa, eu posso passar. Mas a minha verdade diante de Deus é que pode fazer com que eu caminhe um pouco mais, com que eu ande um pouco mais e que eu viva o evangelho verdadeiro. Eu só posso viver o evangelho verdadeiro quando eu for verdadeiro comigo mesmo. Senão, nada do que é verdadeiro vai entrar em mim. Se a minha essência é mentira, a verdade do evangelho não vai entrar. Só performance, só palavras de otimismo, palavras de autoajuda e palavras, que é a palavra que põe você para cima. Hoje que está na moda é o coaching. Já tive convite para ser coaching. Se você é coaching, eu respeito, mas para mim o coaching é aquele que ajuda. Ele não deu certo na vida dele, vai ajudar os outros a dar certo. Se o coach aplicasse na vida dele que ele aplica na vida dos outros, seria milionário, não precisava ficar dando palestra. É minha opinião. Não é a verdade. Tá bom? Mas esse evangelho coach que tem nas igrejas hoje, você é vitorioso, você nasceu para ser cabeça e não cauda. E ninguém sabe entender esse versículo de jeito de ser cabeça e não cauda, negócio de Israel, mas tudo bem. Ele não pode ficar triste, você tem que sorrir todo dia. Isso é mentira. O Marcos Paulo leu aqui o versículo no começo, que Paulo falando para Timóteo, sofre o sofrimento. Sofre. Não está falando, olha, fica aí totalmente excelente, aí, sua alegria, fica feliz, alegre, saltitante, sofre o sofrimento. Irmãos, não sou adepto da teologia do sofrimento, mas que o sofrimento faz parte da caminhada, faz. Porque nós somos muito ingratos com Deus e com os homens, e o sofrimento nos traz para o prumo, o sofrimento nos traz para o pó, para o chão. Então, se necessário for que eu sofra até o fim, que assim seja, porque pelo menos não deixarei que a verdade de Cristo saia da minha vida. Seja verdadeiro com você mesmo, e a verdade de Cristo vai fazer diferença em todas as instâncias na sua vida, relacional, sentimental, espiritual. Deixe a verdade de Cristo. Não existe meia-verdades. Meia-verdade é uma mentira. Pare de ser mentiroso. Não vive uma mentira que você construiu. Porque Satanás, o diabo, é pai da mentira. E aqueles que praticam a mentira são súditos de Satanás. Mas aquele que revê suas verdades e as suas intimidades diante de Deus, em essência, Deus purifica e você vive a verdade do Evangelho. O Evangelho vive em você e você vai viver não como um gato adestrado, mas como um leão da tribo de Judá. Deus te abençoe.